Maria Imaculada, eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje, terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023. O evangelho que a igreja nos propõe está em Marcos. O evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Lembrando que o texto do evangelho está na descrição do vídeo. Abra a descrição do seu vídeo e acompanhe comigo as palavras de vida eterna, direto do coração de Jesus para você hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os fariseus e alguns dos escribas, vindos de Jerusalém, tinham se reunido em torno dele e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam um pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhe: Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus, para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil, é corbã, isso é, oferta. E já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição, que vós vos transmitistes, e fazeis assim muitas coisas semelhantes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, Jesus é Deus feito homem. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus eterno e todo-poderoso, que veio ao mundo para nos salvar. Em primeiro lugar, como primícias, ele veio para salvar os seus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para o povo de Deus. Israel, os judeus, eram um povo de Deus, a nação escolhida por Deus, a nação que Deus tinha por herança. E ele veio para os seus, mas os seus não o acolheram. Os seus não o acolheram quando ele nasceu em Belém. Os seus não o acolheram durante a sua vida pública. Os seus não o acolheram pregando numa cruz. E aqui, os fariseus, os mestres da lei, aqueles que seriam, entre aspas, doutos na palavra, no conhecimento de Deus, aqueles que deveriam ser aqueles que mais se dedicam a Deus e buscavam o reino de Deus, a vontade de Deus, a intimidade com Deus, em vez de acolher a Deus feito homem, começam a perseguir a Jesus e buscando pretextos para apontar, por incrível que pareça, apontar erros em Jesus. Aqui eles dizem que os discípulos de Jesus não comem sem lavar, sem purificar as mãos. O próprio evangelista Marcos já explica todo o contexto, que era preceito
dos fariseus, como o próprio Jesus diz, eles fizeram essa tradição, eles fizeram esse preceito de lavar as mãos e purificar as mãos antes de comer, quando saem do mercado, etc., para estarem puros, etc. Eles fizeram esse preceito, como eles também faziam diversos outros preceitos, diversas outras leis, diversas outras tradições, e assim, com tradições sobre tradições, tradições sobre tradições, eles buscavam, na verdade, as suas próprias vontades e os seus próprios desejos. No fundo, o que Jesus quer dizer, dando até o exemplo do Corban, o que era o Corban? O Corban era quando você fazia uma oferta a Deus do seu patrimônio. É tudo ofertado a Deus, é tudo consagrado a Deus, então eu não posso ajudar meus pais. Mas era mandamento de Deus honrar pai e mãe, para não honrar o pai, para não auxiliar o pai, para deixar o pai na miséria, para não socorrer o pai na sua indigência, para não socorrer a mãe na sua indigência. Eles tinham coragem de falar, pai, não posso te dar dinheiro porque é corban, é consagrado a Deus. E assim deixava o pai passar fome e indigência. A prioridade deles eram eles mesmos. A prioridade deles eram eles mesmos. Qual tem sido, ou quais têm sido as tuas prioridades? Certa vez, um jovem que queria ser atendido pelo Padre Pio, São Pio de Pietrelcina, São Giovanni estava lotado, tinha muita gente acorrido a São Giovanni Rotondo para se confessar com o Padre Pio. E esse jovem havia passado alguns dias em São Giovanni e não conseguia falar com o Padre Pio. Até que um dado momento, depois da celebração da Santa Missa, o Padre Pio passou perto dele e ele falou assim, já que eu não vou conseguir confessar com o Padre Pio, eu vou ver se eu consigo pelo menos uma palavra. E ele disse, Padre Pio, dá-me uma palavra. Dá-me uma palavra, uma parola. O Padre Pio olhou para ele e disse, salva a tua alma. Essa é e precisa ser a nossa única prioridade. Salva a tua alma, disse o Padre Pio, aquele jovem. E hoje é a palavra de vida eterna para você. Salva a tua alma. A prioridade daqueles fariseus era o seu prestígio social. O que irritava eles em Jesus é que Jesus havia assumido o lugar de mestre. Eles eram os mestres da lei. Jesus havia assumido o lugar de rabi. Eles eram os rabis. Quem era Jesus para ensinar ao povo? Quem era Jesus para operar milagres e arrastar multidões atrás de si? Não! As multidões tinham que estar lambendo e bajulando os fariseus. A soberba deles fazia com que o mundo girasse em torno do seu próprio umbigo. A prioridade dos fariseus era salvar a sua vida para esse mundo. Mas o próprio Jesus disse, quem buscar salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, encontrá-la. A nossa prioridade precisa ser apenas uma. Salva a tua alma. Como o Padre Pio disse para aquele jovem aquele dia. Salva a tua alma. Porque tudo que você tem, meu amado, vai passar. A saúde do seu corpo vai passar. A juventude vai passar. Os bens materiais vão passar. A sua vida na presente terra vai passar. Toda a riqueza, todos os luxos, todas as honras, todos os títulos, tudo vai passar. Você só tem um patrimônio, a sua alma. E a sua alma é eterna. Então, salva a tua alma. Jesus estava salvando pessoas. Jesus estava anunciando o reino de Deus. Jesus estava mostrando o caminho do céu. Jesus estava apontando o alto da montanha. E, em vez dos fariseus se preocuparem com a salvação das suas almas, estavam preocupados se os apóstolos estavam lavando ou não as mãos antes de comer. Às vezes, em vez da gente estar preocupado em salvar a alma, a gente está preocupado em ajuntar dinheiro, em terminar uma faculdade, em conquistar um emprego melhor, em ascender socialmente, em comprar um celular novo, em trocar de carro, com tantas besteiras. Estamos preocupados se estão lavando ou não estão lavando as mãos antes de comer. Você está me entendendo? As pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno, vivendo em estado de pecado mortal.
O mundo hoje vive um novo paganismo, as pessoas vivem como se nunca tivessem ouvido falar de Jesus. Ouviram falar de Jesus, sabem quem Jesus foi, mas olham para Jesus como um personagem histórico. Olham para Jesus como um personagem histórico e vivem como pagãos, esquecendo-se que nós temos apenas um patrimônio, a alma. Salva a tua alma. É claro, você pode trabalhar e você precisa trabalhar, você precisa estudar para ter um trabalho melhor, etc. Mas tudo isso precisa girar em torno de um único objetivo: salva a tua alma. Vou trabalhar para cuidar da minha família, porque eu sou vocacionado ao matrimônio, e pelo matrimônio vou alcançar a santidade e assim salvar a minha alma. Vou estudar para que estudando eu tenha mais conhecimento, para que esse conhecimento sirva melhor ao meu irmão, não me faça superior ao meu irmão, mas me dê condições de servir melhor o meu irmão, e servindo o meu irmão, seja como for, como médico, como engenheiro, como arquiteto, servindo o meu irmão como fisioterapeuta, seja como for, servindo o meu irmão no serviço, na caridade, salvar a minha alma e alcançar a vida eterna. Tudo precisa girar em torno desse único objetivo: salva a tua alma. Salva a tua alma. Pensa nisso ao longo desse dia, ao longo dessa terça-feira. Pensa nisso. E traz ao longo desse dia no seu coração essa meditação. Se hoje fosse o dia da minha morte, onde eu passaria a eternidade? Pensa nisso. Salva a tua alma. Não fica preocupado se os apóstolos estão lavando ou não estão lavando as mãos. Isso é coisa que os homens inventaram. Pretextos. Não se preocupe com isso. Preocupe-se com a única coisa que realmente importa. Com o único patrimônio que você tem. A tua alma. Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.